Olá, meus queridos! Quase caí num golpe financeiro no último dia 10 de dezembro de 2022 agora. Por que eu falo quase? Uma pessoa me abordou ali no meu Instagram, né, com um papo meio estranho, inclusive tinha uma roupagem muito boa, e eu dei trela para essa pessoa para saber como que uma pessoa tenta aplicar um golpe financeiro em outra, porque de cara eu já vi que era um golpe, né? Eu só puxei conversa ali, inclusive eu vou mostrar para vocês aqui como que esse golpe se dá na prática, né? Como que as pessoas abordam as outras e como vender facilidades pode fazer você cair num golpe. Então esse aqui é um vídeo educativo para você não cair em golpe financeiro, não acreditar em facilidades. Essa é a parte de investimentos, pessoa física, que nós vamos falar hoje também. E no dia 18 de dezembro, último domingo, saiu no Fantástico um contador que dava golpes em empresas de recuperação tributária. Obviamente é um mecanismo legal, a recuperação tributária aí, mas você tem que tomar alguns cuidados com a sua empresa para você não cair nesse golpe também, tá certo? Então fica até o final do vídeo que eu vou comentar, vou mostrar a conversa que eu tive aqui e como que essas facilidades que te apresentam pode fazer você cair numa enrascada. Se você chegou aqui por agora, muito prazer, meu nome é Ricardo Neves, sou professor efetivo da Faculdade de Ciências Contábeis aqui da Universidade de Rio Verde. Se você não é inscrito ainda, peço para você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo aí com seu amigo para ele também não cair em golpe. Ativa as notificações aqui do canal, que vai ser bastante importante aqui para mim, tá certo? Então, a primeira história, deixa eu contextualizar para vocês. Geralmente, as pessoas que caem em golpe, ela está um pouco desatenta. E é o que poderia ter acontecido comigo. Eu estava em Belo Horizonte, eu estava lá estava me preparando um dia antes, né? Porque a Volta Internacional da Pampulha, 18 quilômetros correndo. Inclusive, eu tenho um canal sobre esportes, está aqui na descrição. Se você se interessar de como ter uma vida mais saudável, participar de corridas de rua, triatlon, eu dou algumas dicas ali, eu mostro as provas que eu faço aí pelo Brasil afora, tá certo? Então eu estava lá em Belo Horizonte, né, no dia 10, e olha só, que interessante, existe o Alberto Amparo, que é o da esquerda aí na verdade, que eu já assinei a Suno. O que é a Suno? A Suno, ela é uma casa de análise, né, que você compra relatórios e tal, inclusive eu já até fui assinante da Suno, mas hoje não sou mais. Então, olha só, o da esquerda é Alberto Amparo, ensino você a investir no exterior, sócio analista da Suno, CNPI, engenheiro de produção, esse é o Instagram original dele. O do lado direito aí, tá o usuário do Instagram, porque ele me bloqueou, né, depois, mas tinha foto do mesmo jeito, tinha vários, acho que era mais de 10 mil seguidores e tal, e eu estava lá em Belo Horizonte, e o Alberto Amparo começou a me seguir. Fala, legal, começou a me seguir. Só que eu vi que o Alberto Amparo, que estava lá naquele momento, olha só o nome dele, é Alberto Amparo com R só. E o que ele fez? Para ficar mais próximo da realidade, na cabeça dele, ele colocou Alberto Amparo, né? Colocou com 2 R's, tá? E na hora eu vi e falei assim, olha, interessante, por que tá com 2 R's? Aí eu fui lá, busquei Alberto, e estava normal o Instagram dele, eu só seguia, mas ele não me seguia de volta, tá tudo certo, e outra pessoa me seguia de volta. E eu até brinquei, agora eu vou expor a conversa aqui, eu até brinquei com um rapaz, que ele falava o seguinte, olha só, deixa eu buscar aqui para vocês, olha só, eu até falei com ele assim, ó, no início da conversa, ele manda assim, olá, como estão suas negociações atuais até agora? Aí eu mandei para ele assim, Amparo, ainda coloquei 2 R's, né? Maiúsculo, KKK, melhore. Qual que era o meu intuito aqui? Meu intuito aqui na hora era mostrar assim, olha, eu já sei que é um golpe, né? Não adianta você vir aqui para cima de mim que é um Instagram fake e tal. Mas mesmo assim, olha só que a pessoa continuou. Mesmo eu já falando que seria uma questão assim, melhorem, tipo assim, aplica um golpe melhor, porque esse tá muito fácil. Ele falou assim, ó, ok, que tal você se juntar à minha estratégia privada em criptomoedas? E eu sei que o Alberto ele trabalha com investimento no exterior. A Suno não tem análise de criptomoeda, então ele errou até nisso. Ou seja, a Suno não faz essas análises de criptomoedas lá na casa deles, porque eu sei. E ele trabalha com investimento no exterior, vai falar de criptomoedas? Ele não trabalha com isso. É muito benéfico nesse período. Você pode se beneficiar muito mais dos negócios que tenho para você. Eu
né? Ou seja, ele fala de criptomoeda que pode me beneficiar. Eu falei assim, deixa eu dar trela, deixa eu ver onde que esse assunto aqui vai acabar, né? E a conversa continua, né? Aí eu mandei para ele assim, então tá, qual que é a estratégia que eu tenho que fazer? Ou seja, qual que é o que eu tenho que fazer para participar, né? Aí ele falou assim, olha, estou executando um programa confidencial. Olha só, quando ele fala confidencial, tem um gatilho aqui de exclusividade, ou seja, se é confidencial, tudo que é confidencial, exclusivo, o ser humano gosta muito, tá? Porque ele fala assim, se é confidencial ninguém sabe, então ele está me dando um privilégio, né? Ou se é muito, tudo que é escassez o ser humano gosta, tá? Quando a gente estuda aí educação financeira, a gente percebe muito bem isso, tá certo? Inclusive, ele continua, programa confidencial, aprendizado e ganhos de primeira classe para alguns de meus seguidores totalmente focados. Novos ou antigos investidores em criptomoeda em minha plataforma de negociação, que tem sido muito bem sucedido. A ideia é construir uma base sólida de capital para iniciantes, ajudando nas negociações enquanto eles assistem, aprendem e ao mesmo tempo constroem o seu capital. Você entende? Acho que é isso que eu quis escrever aí, porque está um pouco... o entende está errado. Então, olha só que aqui tem alguns gatilhos. Olha só, confidencial, aprendizado, você é uma pessoa totalmente focada, uma base sólida. Isso atrai, né, as pessoas para um golpe, para se aplicar um golpe na prática, tá certo? Então, vocês têm que tomar muito cuidado com essas palavras. A gente até usa clickbait, né, atração de pessoas nas vendas. Existem algumas técnicas de vendas que é legítimo você utilizar para vender. Só que nesse caso aí, ele está utilizando para fazer um golpe. Eu falei assim, deixa eu dar um pouco mais de trela para ele, porque lá na conversa anterior eu perguntei assim, qual que é a estratégia? E agora eu pergunto para ele, legal, e o que eu tenho que fazer para participar? Aí ele coloca assim, olha, comece com 1.000, garanto que você terá 10.200 no final de cada semana. Você gostaria de começar para que eu possa orientá-lo sobre o processo? Olha só, gente, como você investe R$1.000? Por exemplo, se você tem um robô que faz dinheiro, você vai ensinar outra pessoa a ganhar dinheiro? Ou você vai fazer esse robô fazer dinheiro para você? Olha só, a pessoa vai colocar R$1.000 e no final vai ter 10.200 numa semana. Ou seja, se você tem a possibilidade de ter esse ganho aí, você vai contar para os outros como é que faz? Ou você vai fazer para você mesmo? O que está por trás disso? Isso é uma pirâmide. Talvez os primeiros que entrarem ali, de fato, eles vão ter esses ganhos. Porque vamos supor que 100 pessoas entrem. Então a pessoa põe 1.000, naqueles primeiros que entram ali, eles pegam e devolvem um pouco de dinheiro para as outras pessoas. E a pessoa começa a ganhar confiança. Então a pessoa pôs 1.000, ganhou 2.000, aí depois ela põe 2.000, 3.000, e a pessoa devolve ali 4, 5, só que chega um momento que você perde R$10.000 é muito fácil. Por quê? Aí a pirâmide quebra, ou seja, começa a entrar menos gente do que já tem lá na base, aí é onde que quebra e desmantela essa pirâmide, tá certo? E eu comecei a dar trela para ele ainda, eu mandei para ele assim, como faço, né, para poder participar? Tá cortado aí. E ele falou o seguinte, olha, o que você tem que fazer na prática? Você tem que baixar um aplicativo Bitso, tinha imagem aí, mas como ele me bloqueou, acho que a imagem saiu, tá? Do seu telefone, registrá-lo e me enviar uma captura de tela. Aí ele falou assim, tem que baixar o programa, você vai ter que baixar o programa, fazer a captura de tela e me enviar. Aí eu perguntei assim para ele, mas precisará depositar alguma coisa? Acho que não tem os 1.000 completo, porque lá atrás ele fala, né, dos R$1.000. Eu falei, não tem os 1.000, poderia ser 100, 50, que dá um pouco mais ali de conversa para ele, tá certo? Ele colocou sim, aí ele me responde, né, olha só, aí ele me responde aqui que sim, eu tenho que de fato depositar os 1.000. Eu falei sim, eu acho que não tem os 1.000 completo. Ele, ok, baixa o aplicativo, cadastre-se para que possamos prosseguir. Aí eu falei assim, não. Eu estava lá em Belo Horizonte, estava preparando para a minha corrida, e eu falei, vou dar trela para esse rapaz, mas não. Ele mandou feito? Perguntinha.
Aí de um tempão não respondi mais, ele mandou ponto de interrogação. Então o que fica de dica aqui para vocês, né? Não tem esses ganhos fáceis. Acompanhe nossa playlist aqui que eu faço com meu amigo Hugo sobre carteira recomendada. A gente investe em ações, fundos, investe no exterior, investe no tesouro direto. Isso é investimento. Você pega o dinheiro do seu trabalho e faz investimento para preservar o seu patrimônio, e após esse momento você tem a questão da rentabilidade, tá? Então, o maior investidor de todos os tempos aí, né, o Warren Buffett, ele fez essa estratégia ao longo do tempo, né, e de acumular capital, preservação de patrimônio, recebimento de dividendos, e ele acumulou um patrimônio, tá certo? Agora, esse tipo de questões aqui, que você tem escassez, né? Olha, você vai ter uma base sólida e que você tem que depositar dinheiro e você vai ganhar 10 vezes mais, isso não existe, tá? Não tem essas facilidades. E lá no meu Instagram, conforme eu falei anteriormente, está escrito lá que eu trabalho com investimento, com contabilidade, e mesmo assim ele me sugeriu esse tipo de pirâmide, tá? Então eles devem oferecer para muita gente, como é R$1.000, talvez a pessoa tenha R$1.000 na poupança, baixa o app, deposita, e como dá errado, a pessoa às vezes nem conta para os outros aquele erro, tá? Então, como eu trabalho com investimento, eu dei trela para essa conversa aqui de um usuário que parecia legal, era a mesma foto, que me bloqueou e não aparece mais. Então não caia nesse tipo de golpe, não caia nessa venda de facilidades que as pessoas lhe apresentam, tá? Investimento é para preservação de patrimônio e rentabilidade. Você vai ficar rico, na verdade, com o seu trabalho, com o que você pode fazer para ganhar dinheiro. Os investimentos, né? Você vai preservar seu patrimônio, você vai rentabilizá-lo para você não perder dinheiro frente à inflação, frente a outras moedas e tal. Essa é a perspectiva, tá? Não tem investimento nenhum no mundo que vai fazer com que você invista R$1.000 e uma semana ganhe R$10.000, ganhe 10 vezes mais. Isso é pirâmide, tá? Então isso é crime. Então muito cuidado com isso, tá? A outra coisa que eu queria comentar com vocês, saiu no Fantástico no dia 18 de dezembro de 2022, essa notícia aqui, ó. A reportagem é um pouco grande, e falava assim, ó: falso contador prometia zerar dívidas de empresas com a Receita Federal. Acusado de estelionato e lavagem de dinheiro, o golpista se apresentava como contador e faturou muito dinheiro com o esquema. Interessante que ele falava o seguinte, ó: minha formação é outra área, meu terceiro grau, minha universidade é de teologia, tá certo? Então, ele era um consultor que oferecia empresas que tinham débitos, né, com a Receita, e ele inventava uma história lá que ele poderia zerar essas dívidas, né? O que fica de lição aqui nesse caso? Os conselhos regionais de contabilidade, você pode consultar o número de registro dos profissionais, tá? Para ver se aquele profissional está de fato habilitado. Então, o crédito, a recuperação de crédito perante a Receita, ela é legítima, tanto pessoa física como pessoa jurídica. Por exemplo, a restituição do imposto de renda é que no seu ajuste anual você pagou mais imposto que de fato você devia. Tá certo? Então o que você faz? Você restitui aquilo que você pagou a mais. E existem alguns créditos nas áreas aí também das empresas. Só que você tem que fazer com um profissional que você conhece, ou profissional que já faz aí o seu trabalho de contabilidade da sua empresa, ou alguém indicado por esse profissional. Procure o registro desse profissional nos conselhos regionais de contabilidade, porque não existe isso de zerar dívidas. Uma coisa é o crédito, né? Recuperação de crédito. Outra coisa é falando que você tem dívida e você iria zerar aquela dívida perante a Receita Federal. E foi um esquema milionário, né? Ele tinha casa e ambientes ali de praia, ali no Rio de Janeiro, enfim. Ele prometia zerar os débitos. Então são golpes que no fundo eles estão vendendo uma facilidade, né, para você. Olha, você investe 1.000, ganha 10, você tem dívida, eu vou zerar essa dívida para você, tá? O mundo não é assim, né? Você tem mecanismos de fato de fazer investimentos, você tem sim mecanismos de recuperação tributária, de créditos que você possa ter com a Receita Federal.
No entanto, estudo existe procedimento, né? Existe instituições e consultorias sérias. Então você não pode simplesmente, por ter um problema, porque às vezes você tem uma dívida com a Receita, chega alguém querendo te vender uma facilidade, são poucas pessoas que oferecem essa consultoria, eu sou especialista, eu sou amigo do fulano. Muito cuidado, tá? Procure especialistas, procure profissionais de fato que pode solucionar o seu problema e lhe ajudar. Existem diversos mecanismos de parcelamento, de quebra de multa, de juros em alguns casos, parcelamento em 360 vezes, enfim, existem procedimentos para isso, mas não caia nessas facilidades, tanto de investimentos na pessoa física, tanto de golpes na pessoa jurídica, tá certo? Já ficou um vídeo um pouco longo aqui, mas eu queria dar esse alerta aí no final do ano aqui para vocês sobre golpe, como não cair nesses golpes financeiros, tá certo, meus queridos? Foi um prazer tê-los aqui no meu canal nesse vídeo. Meu nome é Ricardo Neves, sempre é um prazerão mesmo, né, tê-los aqui. Foi um ano muito bom aqui para o meu canal, ganhei vários seguidores, fui monetizado aqui na plataforma. Espero trazer mais conteúdos para vocês no início do ano sobre imposto de renda, também sobre o exame de suficiência e também sobre investimentos que nós vamos continuar, na verdade, a nossa carteira recomendada, tá certo? Então, fica o meu abraço, boas festas aí de fim de ano, até os próximos vídeos, professor Ricardo Neves.